Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Nós estamos aqui para, mais uma vez, a gente está tratando daquilo que pode ser conhecido com profundidade e cada vez mais conhecido, porque é um assunto que nunca termina. Nós queremos tratar a respeito da importância da Santa Missa, e para isso nós vamos contar com a participação do João Pedro, e do João Paulo, e católicos praticantes, E aí, que vocês se apresentem aí, por favor, que fica melhor do que eu ficar falando de vocês. Vai lá, João. Pedro. E aí, tudo bem, pessoal? Meu nome é João Pedro, tenho 22 anos, sou natural de São Paulo, moro em Piracicaba desde que eu me conheço por gente. E hoje eu vou estar aqui passando os slides, coordenando aqui a live do Glauco e do João Paulo. E vou aproveitar essa oportunidade aqui para pedir as orações de todos vocês, Porque ano que vem, agora, em janeiro de 2024, estou ingressando no seminário aqui da nossa diocese. Orem por mim, E que Deus, que o Espírito Santo suscite santas vocações, não só na sua diocese, na minha diocese, mas no mundo inteiro, Que nós tenhamos aí padres santos, bispos santos, Oremos também aí pela santificação e conversão de todos os cleros, E é isso aí, vamos lá. Boa tarde, gente. Meu nome é João Paulo, já tive algumas lives com o Glauco. Eu vou tentar dar o meu melhor aqui para participar dessa live aqui, muito rica em conhecimento para nós todos, de uma forma geral, Estamos sempre apreciando a Santa Missa de uma forma bem digna. Então, eu vou contar. O João é fisioterapeuta, João? Ele tem um estúdio de Pilates e casado com a Janice, com duas meninas lindas, com a Maria Clara e a Alice. E ele tem nadado de braçada no universo católico, e descoberto tanta coisa boa que tem nos animado a todos. Então, que a gente possa, nessa live, ter mais conhecimento, e mergulhar nos mistérios que a Igreja nos oferece, que é o tesouro, o baú da fé e da certeza de salvação. Então, vamos lá. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Afonso de Ligório dizia que tudo que for feito entre duas Ave Marias fica muito bem feito, Agora me deu dúvida, não sei se São Afonso ou São Francisco de Sales, mas é um santo da igreja, doutor, um dos dois é doutor da igreja, o que eles disserem, com certeza é a verdade. Então, vamos lá. Nós vamos tratar com vocês um pouquinho, e meditar um pouquinho, entre nós aqui também, a riqueza que é a Santa Liturgia, a liturgia da missa. E vamos tentar falar depois, pedaço por pedaço, para que a gente entenda todo o contexto. Mas antes de qualquer coisa, é importante a gente entender que a missa, ela é um rito, que nos coloca presente na realidade, que aconteceu na história. Por quê? Jesus, lá na Santa Ceia, junto dos apóstolos, ele pegou o pão, abençoou, partiu, dizendo: isto é o meu corpo, e a gente vai poder ver isso claramente no capítulo no Evangelho de São João, capítulo 6, a partir do versículo 49, 50 ali. Você vai ver ele descrevendo tudo isso. Tem outras coisas que acontecem nesse capítulo, mas é mais na parte do 49, 50 em diante. E aí nós vamos observar o seguinte: tudo aquilo que ele vai falar que está acontecendo ali, dando o pão, como seu corpo, sua carne, e dando o vinho como seu sangue, ele vai realizar essa missa no altar da Santa Cruz. Mas antes de qualquer coisa, é importante a gente entender que a missa, ela é um rito, que nos coloca presente na realidade, que aconteceu na história. Por quê? Jesus, lá na Santa Ceia, junto dos apóstolos, ele pegou o pão, abençoou, partiu, dizendo: isto é o meu corpo, e a gente vai poder ver isso claramente no capítulo no Evangelho de São João, capítulo 6, a partir do versículo 49, 50 ali. Você vai ver ele descrevendo tudo isso. Tem outras coisas que acontecem nesse capítulo, mas é mais na parte do 49, 50 em diante. E aí nós vamos observar o seguinte: tudo aquilo que ele vai falar que está acontecendo ali, dando o pão, como seu corpo, sua carne,
e dando o vinho como seu sangue, ele vai realizar essa missa no altar da Santa Cruz, né? Então, o que acontece? Nós vamos estar participando hoje da mesma e única missa que Jesus celebrou, né, no passado. Nós precisamos entender a grandeza e a profundidade do que seja participar na Santa Missa. Não é só um rito que eu vou ao final de semana, ou mesmo durante a semana quando eu vou participar e ele fala de Jesus, fala da palavra. Jesus é a própria palavra que se apresenta. Ele é a palavra do Pai, ele é o Logos do Pai. Então, quando nós vamos à missa, nós estamos mergulhando, nós estamos entrando no mistério, mas se eu não me preparar, se eu não tiver conhecimento, e se eu não tiver imbuído disso, para estar disposto a isso, por muito que seja uma riqueza, eu acabo não aproveitando tudo, todas as bênçãos, todas as graças que a Santa Missa traz até nós, né? Então, o que acontece? O padre está ali, por ordem de Jesus Cristo, fazer isto em memória de mim. Então, o padre realiza o que Jesus mandou aos apóstolos, e foram transmitindo por autoridade, né, de sucessão apostólica. Os bispos ordenam os padres que têm esse mesmo encargo, essa mesma função e essa mesma autoridade, de perdoar pecados, de realizar a Santa Missa. Então, a gente tem que entender que o que acontece, embora seja o rito que a gente participe, a gente assista hoje, nós estamos comungando o mesmo Cristo que se oferece lá na quinta-feira à noite, na quinta que antecede a paixão, e que realiza tudo isso na sexta-feira, se oferecendo na cruz como vítima perfeita, né? Definitiva. Mas se ele é a vítima definitiva, se ele é o cordeiro imolado e é a expiação definitiva, por que precisa fazer outra missa? Para que nós possamos receber aquilo que ele ofereceu aos apóstolos na Santa Ceia na quinta-feira. Nós não estávamos lá. Agora, e falando nisso, né, já entrando, eu queria ter uma pergunta, porque muitas pessoas, às vezes, sabem, eu imagino que seja, que Cristo só está na Eucaristia, né? Mas, na verdade, Cristo ali na missa é um mistério ímpar, né? Que não é só a Eucaristia também, né? Não. Ele se manifesta em todo o contexto da missa. Porque o que vai acontecer, João? O sacerdote, ele está ali em persona Cristo, ele está sob a ordem que Cristo deu aos apóstolos, que foram dando sucessão a isso e que chegou até ele. Então, é a mesma ordem, né? Então, por isso que uma pessoa que tenha sido um padre, ou ex-padre, no caso, que se desligou da igreja, ele já não tem mais a mesma autoridade para poder realizar aquilo que os apóstolos fizeram. Por quê? Ele se desligou do corpo místico, no sentido de que ele quebrou as promessas necessárias, aquilo que ele precisaria fazer para poder realizar. E Jesus está presente na palavra, ele está presente no sacerdote, ele está presente nos irmãos, na Assembleia, que é o corpo de Cristo na Terra hoje, né? E, essencialmente, fisicamente, corpo, sangue, alma e divindade na Santa Eucaristia. Então, é entrar no mistério até não poder mais. O problema é que a gente não tem espiritualidade e nem formação e conhecimento para isso. É muito comum, João, a gente escutar as pessoas dizerem assim, eu vou assistir a missa. E eu uso esse termo porque está convencionado, foi assistir a missa e tal, mas, na realidade, a gente vai à missa para participar. É como se nós fôssemos um daqueles que estavam dos convivas de Jesus na mesa, na Santa Ceia, onde ele está partindo o pão e nos abençoando o cálice e passando a nós. É essa missa que nós vamos. Por isso que não tem muito cabimento, às vezes a gente ouve, missa do padre tal, missa de cura e libertação, missa do... A gente faz o grupo, por exemplo, né? Vamos pensar um grupo qualquer, das mães que oram pelos filhos, eles marcam uma missa e vão lá para celebrar com a igreja, na igreja, por meio de Cristo, aquilo que eles querem fazer como louvor a Deus, como adoração a Deus, como um momento de petição e tal. Porém, a missa não é do grupo das mães que oram pelos filhos, não é da mãe rainha. A missa é que eles coordenam a liturgia em favor desse grupo para apresentar a Deus as suas orações. E nós, como igreja, mas eu não sou da mãe rainha, daí. Mas a mãe rainha é minha mãe também. Percebe?
Eu não sou do grupo das mães nem dos pais que oram pelos filhos, mas eu oro pelas pessoas e eu quero estar junto com esses que oram. Então, a gente participa em comunhão com todo o corpo, nesse momento, num único rito. Né? Isso é muito importante a gente entender, para a gente não ficar achando que a missa do meu grupo é melhor do que a missa do outro grupo. Não, a missa é Jesus Cristo que se oferece única e definitivamente pela redenção e salvação da humanidade. Ponto. E, ao longo da história, teve muitos grupos que já passaram pela igreja, que participaram, oferecendo missas e tudo mais, e que hoje não estão aqui, ou a gente não conhece, ou a gente não participa junto, mas continua sendo a mesma missa. Isso é muito importante a gente entender. Para acabar com esse pessoalismo que querem imprimir, sabe? Essa coisa muito personal. É a missa dos fulanos, a missa dos ciclanos, a missa do padre e tal. Não. O padre é o sacerdote, o ordenado, que oferece a Deus esse sacrifício que Jesus fez por toda a humanidade. Uma única vez. E aí eu tinha dito, né? Tá, mas se ele já fez e é definitivo, por que tem que fazer de novo? Santa Teresa d'Ávila vai responder. Ela dizia assim, se nós tivéssemos uma fé forte, uma fé de verdade, nos bastaria uma única Eucaristia. Mas Deus conhecendo a nossa fraqueza, Deus conhecendo a nossa falta, muitas vezes, de conhecimento de fé, ele se oferece a nós sempre e se dispõe a estar conosco até o fim dos tempos. Então, Jesus está cumprindo o que ele prometeu. Eu estarei convosco. Né? Tanto que o padre, quando faz a convocação no início da missa, ele diz, a gente responde, ele está no meio, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Ele continua estando. E se você é membro batizado da igreja, né, membro do corpo de Cristo, da igreja, do corpo místico, você é um com Cristo. Ele é a cabeça. Não existe cabeça sem corpo, nem corpo sem cabeça. Então, se você é um dentro da igreja, por isso que a gente não pode se afastar da igreja. Aí saem por aí fundando um monte de coisa, dizendo que o Jesus que quis, e chamando de igreja, fazendo o que quiser. Mas ele fundou uma única, nós vamos ter oportunidade depois de falar sobre isso. Ok? Deu para entender mais ou menos do que nós participamos, né? Uhum. E só uma coisa que é para completar, e daí se você tiver alguma outra questão, você pode ir colocando para a gente responder. Daquilo que eu tenho estudado, conhecido da missa. Uma coisa que é importante entender é que quando nós vamos à missa, na Santa Missa, é o que está acontecendo no céu, na terra, porque o céu se faz presente, pela presença do próprio Cristo. Ele é o rei, onde ele estiver, o reinado dele está junto, ele está acontecendo. Ele é o nosso Senhor e nosso rei, então ele está ali reinando sobre nós. Nós estamos ali para adorá-lo, então ele vem receber essa adoração, ele vem participar conosco, porque ele é a cabeça desse corpo, né? E, então, o que acontece? Nós vamos ter ali a terra participando, nós, né? Representando toda a humanidade, o próprio Cristo, que representa a humanidade, porque ele é 100% homem e 100% Deus, o céu participando conosco, os anjos, os santos, os arcanjos, toda a cor celeste, né? E por isso que nessas ocasiões nós podemos oferecer também missas pela igreja padecente, que são aqueles que estão se purgando lá, se purificando no purgatório ainda, mas que estão recebendo as graças de Cristo, né? E perpassa toda a história e continua essa ação eloquente, né, da presença e da salvação de Deus. Beleza? Uma outra questão, Glauco, a turma também não sabe o porquê o católico faz a vênia perante o altar. Cristo também se fez o altar, não é isso? Ele fez sacerdote, fez a vítima e também fez altar, não é? Sim. Então, veja, quando a gente está no templo, e hoje em dia está uma moda, né, esculhambadinha, o pessoal fala, não, eu rezo em casa. Não, eu falo com Deus no meu quarto e confesso. Não foi isso que ele mandou. Ele disse para os apóstolos, aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados. Então, as pessoas precisam confessar com aqueles que são ordenados. Né? Aqueles a quem os retiverem serão retidos. Então, nem eu faço lá em casa. Isso aí é uma influência protestante e um relaxamento que aconteceu, principalmente da pandemia para cá, porque as pessoas não podiam ir na missa, então elas participavam assistindo missa pela internet e tudo mais. Eu rezo em casa, eu confesso em casa. Então quando você quiser batizar teu filho, você leva lá na pia do banheiro e batiza lá. Não, a igreja está aqui porque você é membro dela. Você faz parte da igreja. E olha que loucura, ainda que, hoje eu não sei quantos são, eu não sei se 88% da população católica se diz cristã, mas não tem mais,
perto de 50% só que se dizem católicos. Só que desses católicos, 8% participam da missa. E desses que participam, a grande maioria vai dizer assim, mas eu não entendo nada na missa. Tá, mas ali é o sacrifício de Jesus, não dá para o padre parar e falar assim, agora vai acontecer tal coisa, e significa isso, isso, isso. Não, eu, como católico, tenho que conhecer a verdade da minha religião, participar dela, tomando parte do que está acontecendo, né, participando da missa, não assistindo somente, consciente do que eu estou fazendo. E cabe às pessoas buscarem esse conhecimento. Então, eu já vou explicar, João, isso que você falou, mas só para entender uma coisa. Não é no momento que está acontecendo a missa que eu tenho que conhecer, eu tenho que conhecer antes, eu tenho que procurar o conhecimento anteriormente para estar lá e participar integralmente, corpo, alma, conhecimento, inteligência, vontade e tudo mais. Se você for num rito de qualquer coisa, por exemplo, um rito que eles fazem lá no candomblé, ninguém vai ficar parando para explicar. As pessoas tomam conhecimento participando e vão procurando quem ensina, eles vão ensinando o que significa cada coisa, e eles vão participar sabendo depois do que se trata. Mas não que no momento que está acontecendo, porque, pensa uma coisa, Jesus está subindo para o Calvário, carregando a cruz, pela nossa redenção, vai ser crucificado, morto, sepultado. Né? Aí, pessoal, para um pouco, agora, Jesus, não dá para parar, né? Não é um negócio assim. Claro que no momento da homilia, o padre pode trazer catequese, ensinamento, para que a gente entenda a grandeza do que seja. Mas um maior aprofundamento e um maior conhecimento é uma responsabilidade nossa e cabe a nós estarmos ensinando uns aos outros, desde que seja verdade de sempre. Porque agora cada um fala o que quer, inventa a missa da sua morte, quer fazer do jeito que quer. Então, por que a gente faz vênia diante do altar, ou principalmente quando a gente estiver diante do Santíssimo ou diante do Sacrário, que é onde é aquele lugar onde Jesus fica lá, esperando a gente, né? Normalmente um lugar muito honroso, bonito, e Jesus se guarda ali, te esperando. Ele não tem necessidade de ficar ali. Né? Mas ele faz isso por nós. E então, às vezes a gente vê, por exemplo, pessoas que passam diante da cruz, ou da imagem da Senhora, vai pôr a mão, se benza, passa diante do sacrário e não sabe nem o que está fazendo. O altar é Cristo. Né? Por quê? No Antigo Testamento estava prescrito que deveria ser feita a oferta de um novilho sem defeito, né, de uma ovelha, né, de um cordeiro sem defeito. E aí, o que acontece? Jesus se oferece como vítima. Tanto que ele vai dizer, na Semana Santa a gente escuta essa passagem, onde ele diz assim, ninguém toma a minha vida, eu a dou livremente. No momento onde ele é tentado lá no horto, e que ele vê o que ele vai passar, ele começa a entender a dimensão da coisa, o quanto ele vai sofrer, e a angústia toma conta dele, porque ele era homem, e ele fala, Senhor, Pai, que te direi, afasta de mim esse cálice? Não, eu vim foi para isso. Né? Então, ele oferece a vida dele para poder nos acessar, e para que nós tenhamos acesso a ele. Então, ele se oferece como vítima. Como ele se oferece, ele então faz o papel de sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Né? Ele é o sumo sacerdote, o sacerdote por excelência. Então, o que vai acontecer? Ele oferece, ele se oferece, eu sei, é redundância, mas ele se oferece a si mesmo e ele faz esse sacrifício aonde? Nele mesmo. Então, quando ele se oferece, ele é sacerdote. Quando ele se oferece para o sacrifício, ele é vítima. E quando ele faz esse sacrifício no próprio corpo, ele é altar. Né? Então, ele se torna o sacerdote que se oferece como vítima no altar do próprio corpo. Então, veja, nós estamos diante de toda a realização daquilo que é dito no Antigo Testamento de uma forma absoluta e presente, para que a gente tome parte. Não é um negócio assim, foi lá atrás, nós estamos fazendo, mas é para lembrar só, tá? Nós não temos acesso. Não, nós temos sim. Nós temos acesso com certeza, né? E é isso que o Senhor fez, por isso que ele quis realizar a Santa Missa nessa grandeza de dimensão que ele fez, para que a gente possa tomar parte dela com tudo que tem direito e receber dele todas as graças, para que a gente saia de lá realmente transformado e abastecido, né? Então, quando a gente faz vênia diante do altar, é por causa dessa grandeza. Nos altares, normalmente, tem uma coisa, que até eu achei uma que eu tinha aqui em casa, que chama pedra d'ara. Nos altares, antigamente, era colocada uma pedra grande,
e dentro tinha uma pedrinha pequena, e nessa pedrinha são colocadas relíquias de primeira grandeza, ou seja, um pedaço do osso, ou cabelo, ou alguma coisa dos santos mártires da igreja. Por isso que o padre chega no altar e beija o altar. Né? Porque ali é o altar de sacrifício do Filho de Deus. E todos aqueles que se ofereceram e tiveram a graça de ser ofertados como vítimas em martírio, como holocausto, né, no martírio, participam do Cristo. Né? É por Cristo, é no Cristo que eles fazem isso. Então, eles são uma parte do corpo de Cristo que ao longo da história se manifestaram e trouxeram essa redenção a nós. Né? Então, é uma riqueza muito grande isso. Por isso que as pessoas devem fazer vênia. A vênia é um gesto que você faz, dobrando a cabeça, inclinando um pouco o corpo. E a genuflexão é quando você passa, e se o Jesus estiver exposto, você deve fazer genuflexão. Ou seja, joelho flexionado. Então, você deve colocar o seu joelho direito no chão, né, em honra e respeito àquele que é Senhor. Antigamente, a gente fazia isso, independente de Jesus estar exposto no altar ou não. Mas se você passa diante do sacrário, você deve fazer genuflexão. E se você passa diante do altar, não está tendo missa, não tem Jesus ali, você pode só fazer uma vênia, que é a inclinação de cabeça, uma leve inclinação com o corpo, para poder saudar o Senhor, que se faz presente por causa de nós. Ô, Glauco, também as pessoas vão na missa buscar muitas outras coisas que não sabem os fins principais da missa, né? Podemos dizer que temos os fins principais da missa que devemos ir buscar, né? Sim. Desculpa, João, você pode só repetir o finzinho, porque eu não consegui ouvir. É que as pessoas não sabem o que realmente vão buscar na missa, o que a missa realmente tem. Tá. E aqui, né? Aqui tem os 4 principais, né? Isso. Eu já até o João já puxou o slide aí para nós, e o que acontece? Na missa, nós vamos com propósito. Claro que a gente tem as nossas intenções pessoais. Então, eu vou na missa, eu peço pelas almas dos falecidos da minha família, eu peço pelas pessoas doentes que eu quero que estejam curadas, eu peço pelas almas do purgatório, eu peço pelos governantes, eu peço, né? A gente vai rezando e leva as nossas intenções. E podem ser ditas lá na frente ou não, mas se você leva ela no seu coração, Deus está ouvindo, Deus está sabendo. Por isso que é bom chegar um pouquinho antes na missa, você poder ir lá falar com Jesus, né? Você chega, reza um pouquinho, acalma, não fica conversando, não fica, né? Não, fica lá na sua, você vai encontrar com o Senhor, e aí você coloca as suas intenções. Jesus, eu ofereço essa missa em ação de graça ao meu anjo da guarda, em ação de graça pelas muitas graças que o Senhor me concede, pelos meus familiares, pela saúde de fulano, e cada um leva a sua intenção. E aí, o que acontece? A missa é o momento oportuno disso acontecer, por quê? Na missa são 4 fins principais da missa, está aí no slide, você pode acompanhar, né, que são quais? Dar culto de adoração ao Pai. Né? Jesus é a máxima adoração que poderia ser oferecida ao Pai. Porque o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, Jesus a segunda pessoa, o Espírito Santo a terceira pessoa. Jesus, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele vem, se encarna no seio da Virgem Maria, se faz homem e se oferece em sacrifício pelos homens. Então, ele é 100% Deus, ele é 100% homem, e ele vem aqui para fazer essa expiação, para fazer essa... pagar os nossos pecados. Vamos falar assim, é mais fácil. Então, na missa, é impossível que a gente não dê culto, não realize um culto de adoração a Deus. É necessário que eu esteja ali como adorador. Né? Uma segunda coisa é agradecer os benefícios recebidos. Então, se você já tem consciência disso, você já traz das suas intenções antes da missa essa questão, essa realidade. Porque, vamos combinar, Deus não é obrigado a sustentar ninguém vivo, mas ele não só nos criou, soltou aqui, deixou no terreiro que nem galinha, está crescendo, está vingando, vamos aí. Não, quem faz o seu coração bater? Quem faz o seu pulmão respirar? Quem faz o seu sangue circular? É o Deus que te criou e te sustenta. Né? Então é algo bem grande, né? Muito especial. Então eu devo estar na missa também com esse propósito, porque esse é uma das 4 finalidades. São infinitas, tá? Não sei se dá para numerar, mas as 4 principais que a igreja nos ensina são essas. Uma terceira, pedir-lhe
perdão dos pecados cometidos. A gente tem uma coisa quase que natural, um dom natural de pecar. Então, é o momento de tomar consciência, até porque se a falta for grave, se o pecado for muito cabuloso, for pecado grave, eu não posso tomar parte na Eucaristia, mas eu devo participar da missa. Tem muitas graças que são derramadas na missa. E claro que o ápice da missa é o corpo e o sangue de Cristo. Mas se eu não estou em condições, porque eu não fui à confissão, eu não devo comungar. Mas estando em condições, eu vou receber o Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus. E aí o que acontece? Mesmo assim, a gente tem faltas que a gente comete durante o dia e muitas vezes nem percebe. A palavra de Deus vai dizer que o justo, o santo, peca 7 vezes por dia. Imagina eu que não sou, quantas vezes não peco por dia. Por pensamentos, palavras, atos, coisas que eu deveria fazer e não fiz, omissões. Então, a gente já tem esse ato de penitência no começo da missa para bem celebrar, né? Então, eu tenho que ter consciência, olha, Jesus, o que eu falei não foi certo, o que eu pensei não foi do teu agrado, e é por pensamentos, palavras, atos e omissões. Às vezes, um pouco caso, um descaso, um desprezo, uma desatenção que eu fiz porque eu quis, uma estupidez que eu fiz, que eu poderia ter agido diferente, que não foi uma ofensa grave, mas não deixou de ser pecado, né? Então, dessas coisas, eu devo pedir perdão na missa e saber que eu posso comungar, porque isso faz parte de uma natureza ferida de pecado, que é a nossa, né? Agora, o pecado grave deve ser confessado com o padre. Não vem com conversinha, porque isso aí não mudou, né? Então, hoje em dia, pelo laxismo que invadiu a igreja, as pessoas querem dizer que, eu confesso com Deus, eu faço do meu jeito, Não, se você é católico, ou você é católico e faz o que a igreja ensina, então você toma consciência que você não está sendo católico, né? E aí não é difícil que as pessoas vão achar uma igreja que seja de acordo com a minha vontade, porque elas vão criando, elas não manifestam a imagem e semelhança de Deus que há nelas, então elas criam um Deus à sua imagem e semelhança. Isso é sério, é muito sério. Por isso que cada dia mais surge uma igreja aí, uma mais estrambólica que a outra, né, para fazer o que eles dizem que é a vontade de Deus. E, no entanto, Jesus fundou uma única religião, a única igreja que ele fundou tem uma. Mas a gente não pode nem ficar pensando muito para não cair no julgamento, né? A única coisa que Jesus sabe muito bem que fez porque quis, e perdura 2000 anos, né? E aí uma última característica, né, da Santa Missa é implorar os dons de Deus, as graças, os benefícios, que Deus nos abençoe a nossa família, abençoe o nosso país, que fortaleçam os nossos sacerdotes, os nossos bispos, Santo Padre, e por tudo isso a gente reza. Então, aí também nós estamos implorando os favores de Deus, né? Podemos, como eu já falei também, né, está pedindo pelas almas do purgatório, e aí a gente une as 3 igrejas. O Senhor que vem até nós para santificar a missa e nos santificar, né? Se ele não vier, não é nada. Mas como ele mandou que fizesse, com certeza ele mandou que fizesse para vir. Então, né, na missa a gente reúne as 3 dimensões da igreja. É uma igreja só, em 3 dimensões. O céu, a terra e o purgatório. Como você falou do purgatório, né, na hora da nossa morte, a questão de nós termos participado da missa de forma adequada, isso vai contar bastante para o nosso julgamento também, né? Por mais que nós tenhamos pecadores e falhos, mas a questão de nós termos participado da Santa Missa, no sacrifício, vai pesar bastante isso na nosso julgamento, né? E no nosso sufrágio. Por quê? Ninguém que não esteja santo e perfeito pode estar, não. O próprio Senhor falou no Antigo Testamento, sede santo e perfeito, porque eu sou santo e perfeito, e Jesus vai dizer, sede santos e perfeitos como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Então, nós podemos buscar a santidade, mas com certeza a nossa imperfeição está ganhando, né? Então, na hora da nossa morte, a gente passa pelo julgamento particular, e se eu estiver em estado de graça e amizade com Deus, não estiver carregando pecado mortal, e a gente hoje em dia já são pecados graves, tão graves que são mortais, né? Essa é a linguagem mais antiga, mas eu gosto dela. E dimensiona bem como é que eu tenho que estar, né? Então, sem alívios, mas porque é uma realidade que nos toca, e que vai tocar todos, querendo, que não querendo, gostando ou não gostando, acreditando, vai passar por essa hora. Então, nós passamos pelo julgamento particular. Se as nossas faltas não são faltas graves, que nos apartem de Deus,
o que acontece? Eu não posso entrar com imperfeições e impurezas no coração. Então, eu devo purgar, né? Eu devo me purificar dessas faltas. E elas vão acontecer aonde? Justamente no purgatório. Não é um lugar físico, mas é um estado da alma, onde ela tem que purgar aquilo que eu tenho de imperfeição para poder entrar definitivamente na presença de Deus. E o purgatório, João, tem uma coisa muito linda. De lá você só sai para o céu. Né? Estamos salvos lá, né? Oi? Lá, se entrarmos, já estamos salvos. Já estamos salvos. Então, o que acontece? Eu não consigo estar na presença de Deus sem estar perfeito, sem estar limpo. Lembra da passagem que Jesus fala que o pai faz a festa do casamento do filho, manda chamar as pessoas, e uns não vêm porque estão muito ocupados, outros estão muito cansados, vai cuidar das vacas, o outro casou, tem que dar atenção, cada um dá suas desculpas, e aí ele fala, não, vai lá, pegue todos os tronchos que tem lá e traz aqui. E aí os empregados vão, enche a casa, tá, e falou, pronto, tá tudo pronto, estão todos aí, e o pai entra na festa e fala, mas por que você está sem a roupa de núpcias? Tira ele daqui e põe lá fora, joga fora, põe lá para fora, né? Ai, que maldade, mas amor, por favor, né? Mas não é falta de amor nem de caridade. Deus nos dá as condições de podermos estar do jeito que tem que estar. Mas, claro que essas imperfeições, né, devem ser corrigidas, e Deus não vai mandar ninguém para o inferno porque teve um momento de fraqueza, ou e não caiu em pecado mortal, ou porque teve... sei lá, um olhar errado e não lembrou de pedir perdão ou qualquer coisa assim. Mas é necessário que se purifique, porque isso aí fica impregnado na nossa alma. Então é lá que nós vamos nos purificar. Nada pode ser mais, não sei a palavra, aliviante, nada pode ser mais refrescante para a alma que está se purgando no purgatório, imaginando que tem um fogo ali que nos purifica, do que as santas missas que nós assistimos. Né? Vai valer mais do que muitas missas que tenham rezado por mim. Né? Então, no caso, essas missas que, por exemplo, a gente oferece pelas almas do purgatório, ajudam a purificar as almas que estão lá. Mas as missas que eu assisti, com certeza, muito mais. Né? E todas as missas são oferecidas pelos méritos de Jesus. Então, não são os meus méritos que eu ofereço na missa para aliviar as almas do purgatório ou para apagar os meus pecados, são os méritos de Jesus. Então, eles são indizíveis e infinitos. Né? Uma outra coisa que acontece... Oi? Eu só ia perguntar, então, se a gente soubesse realmente participar verdadeiramente de uma missa como deve ser, eu acho que isso seria um peso extraordinário para a nossa salvação e nossa conversão, né? Sim. Igual você disse no começo, nós vamos totalmente despreparados, é mais um rito social do que um verdadeiro sacrifício de Cristo. E se a gente fosse coração aberto e com uma visão dessa, do que está acontecendo ali, acho que pesaria muito mais para a gente isso, né? Com certeza. Com certeza. Por isso que é preciso que a gente tenha conhecimento. Quanta gente, nós, inclusive, há algum tempo atrás, né? Eu não posso falar algum tempo, porque hoje, por acaso, João, ontem foi domingo, né? A data seria dia 27, mas como o domingo do Cristo Rei é uma data móvel, hoje eu estou completando 40 anos que eu tive minha primeira experiência com Deus. Mas foi num domingo, né? Lá na Capela do Caiubi, num retiro que eu participei, um momento muito especial na minha vida, que fez toda a diferença. Então, e ainda está assim ruim, imagina, já é para estar santo e ter ido para o céu. Mas não tem problema não, Deus não vai deixar de acabar o que ele começou. Então, mas ao longo desse período, o que eu me preocupei? Em entender o porquê que eu deveria fazer. Muita coisa que eu não entendia, não gostava, não concordava, eu falava, mas peraí, se a igreja está dizendo, ela sabe o que deve ser e como deve ser. Né? A igreja está aqui pela minha salvação. Jesus deixou a igreja aqui para que eu entre nesse barco, para que eu esteja nesse corpo, e junto com a salvação que ele deu nesse corpo, eu seja salvo. A igreja vai continuar, começou antes de mim, vai continuar depois de mim, mas eu tenho que estar nela para estar recebendo essa salvação. Então, isso que você falou é muito importante.
As pessoas precisam parar de achar que o que elas entenderam, ou o que elas quiserem entender, aquilo que elas se dispõem, é o que Deus está dispondo. Não, Deus está dispondo muito mais do que você pensa, imagina, ou possa pedir. Mas você precisa conhecer. Você precisa tomar conhecimento disso. Então, as missas que a gente vai participando, como você falou, com preparação, devidamente, elas vão fazendo muita diferença. Ela perdoa os nossos pecados veniais, que eu estou arrependido, mas muitas vezes não tive lembrança de confessar, não tive oportunidade de confessar. Elas vão servindo de sufrágio para as almas do purgatório. Ela vai diminuindo o poder e a força do demônio na nossa vida, de Satanás na nossa vida, porque quanto mais eu estiver próximo de Deus, menos o inimigo se aproxima. Então, algo assim. Né? Até que no slide agora, né, que uma missa só, que o participante poderia pesar muito, né? E tem até uma fala de Santo Afonso aqui, né? Aham. Sim. Então, o que a gente sente falta também, isso por parte do clero, até eu comentei contigo que um padre havia falado que hoje os leigos estão muito mais mergulhados na fé cristã, na fé católica, do que os próprios os clero, né? E o que faz falta para nós hoje, eu acho que é esse clero de antigamente, que tratava a missa como tem que ser tratada, né? Falando o que tem que ser falado, e não querendo agradar o povo para encher a igreja. Ele se preocupava em falar a verdade, e Cristo trazia as pessoas. E hoje parece que o clero não é muito assim, né? Eles querem agradar as pessoas para encher, igual que você falou no começo, para a missa dele ser a missa que todos querem participar, né? E não a missa de Cristo, é isso, né? Exato. Mas veja, João, hoje nós estamos vivendo na ditadura do relativismo, nós estamos vivendo o hedonismo, que é o prazer pelo prazer. Então, nada do que me agrada eu sou obrigado, eu só faço o que eu gosto, nem bicho. Né? Bicho não faz o que não gosta, bicho só faz o que gosta. Isso é irracional, isso não é para o ser humano. Né? Nós somos dotados de inteligência. Então, eu devo conhecer a verdade e servi-la, amá-la. Né? Eu devo buscar o conhecimento da verdade, para poder cada vez mais estar livre e desimpedido para as coisas e para Deus. Principalmente para Deus. E é engraçado porque normalmente hoje se diz assim, não, mas a igreja é muito castradora. Não, ela não é castradora, ela te ensina o que não deva fazer para ser mais santo e chegar no céu. Porque as pessoas querem viver como se fosse viver eternamente aqui. As pessoas estão deixando, e nós temos que tomar cuidado, porque nós também podemos incorrer nesse erro, como muitas vezes já incorremos. De achar que eu vou durar 400 anos, que a morte não vai bater na minha casa, que o sofrimento não vai vir, que eu não vou passar por tribulação. Não, eu vou rezar, Jesus não vai vir hoje. Olha para Jesus. Não é assim que funciona o negócio, né? Então, por conta desse laxismo, né, esse relaxo, por conta desse hedonismo, prazer pelo prazer, e por conta dessa ditadura, né, que a gente vive hoje, do relativismo, tudo não é relativo, nada é absoluto. Não, Deus é absoluto. A verdade de Deus é absoluta. Você pode gostar, não gostar, concordar comigo, não concordar, viva do jeito que você quiser. Mas a igreja nos ensina que a verdade é absoluta e ela não é uma ideia. Ela não é uma ideia, ela não é uma pessoa, por isso ela não é uma ideologia, ela é uma realidade. Ela não é uma filosofia, ela é uma pessoa. A pessoa de Jesus que disse, eu sou o caminho, o único jeito. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Agora, ele não estava falando só dessa vida material terrena que nós vivemos aqui, que é só um período, mas ele é a vida em plenitude, ele é a vida que começa e não acaba mais, que nós já temos em nós. Porque a nossa alma já é eterna. Nós já recebemos de presente uma eternidade, a nossa alma. No nosso caminhar, conhecimento das verdades de Deus, tomando conhecimento, participando devidamente do santo sacrifício, da missa, e das coisas que a igreja, dos sacramentos que a igreja nos oferece, o que vai acontecer? Eu estou fazendo a minha opção de como eu quero passar essa eternidade. E na eternidade nós já entramos. A eternidade já nos acompanha. Eu só estou escolhendo agora qual a eternidade que eu quero viver depois que eu morrer. Né? Porque nós já estamos... Se é para baixo. Hã? Se é para cima ou se é para baixo. Exato, mas aí é escolha. Né? E muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não quero nada disso para mim, eu sou obrigado. Não, você é livre. Deus não te obriga, ninguém te obriga. Ninguém, imagina, Deus não obrigou ninguém. Deus não obrigou nem Nossa Senhora a aceitar ser mãe do Filho de Deus.
Não foi o anjo Miguel que desceu com a espada, colocou no pescoço dela, você vai ter que ter um filho com Deus agora, porque ele resolveu. Aí ele veio, ela poderia ter dito não, senão o sim dela também não valia nada. Né? Então, ela poderia ter dito, não, comigo não, deixa para depois, não estou podendo. Né? Mas ela disse sim, porque aí tem um mistério muito grande, uma infinidade de coisas que a gente poderia dizer, enquanto a primeira mulher, né, a mulher do Antigo Testamento, a Eva, foi diante da árvore, do madeiro da árvore, e disse não a Deus, Maria, diante do madeiro da cruz, disse sim, ela é a nova Eva, Jesus é o novo Adão. Mas isso fica para um outro dia. A gente vai mudar o assunto aqui. Mas o que acontece? É necessário que eu faça a vontade daquele que me desejou a ponto de que eu exista. Não foi seu pai que te quis. Seu pai pode até ter querido, ter um filho, menino, que fosse menino homem, né? E se nascer menino homem, ele vai chamar João Paulo. Ele pode até ter desejado isso e Deus concedeu. Mas ele não sabia quem seria você. Sim. Quem sabia disso é Deus. Né? Então, se você está aqui, se você existe, é justamente pelo amor que Deus tem e não querer estar sem você. Por isso que ele nos cerca de tantas possibilidades para que a gente deseje e busque o céu, porque ele nos deseja com ele no céu. Ah, mas então por que ele faz a gente passar por tudo isso? Para a gente poder demonstrar a grandeza de amor que ele tem por nós e retribuir esse amor. Não é para castigar ninguém, para forçar a barra em ninguém. Mas nós amamos tanto a nós mesmos que Deus é uma segunda opção, terceira opção, qualquer opção, nenhuma opção. E ele não vai obrigar ninguém. Ninguém que foi para o inferno foi por conta de Deus ter mandado. Foi porque Deus disse que era o melhor. A pessoa não quis fazer, ela vai ficar com a escolha, ele vai aceitar. Só isso. Deus só concorda com aquilo que a gente aceita. Assim como ele também nunca catou alguém para o colarinho e levou para o céu na marra. Quem foi porque quis. Né? Então, as nossas escolhas determinam aquilo que nós vamos ter. Não é Deus. Não foi Deus que... a pessoa já nasceu carimbada para ir para o inferno. Pô, sacanagem. Se Deus é terrorista. Não é assim que faz. Conversar então com ele. E não é isso que acontece. Ele nos cria por amor, ele nos deseja, e a gente se manifesta por amor que Deus tem a nós. Né? E aí, o que vai acontecer? Eu tenho a liberdade, durante toda a minha vida, de dizer sim ou não nas minhas escolhas. E aquilo que eu for escolhendo é aquilo que vai determinar o que eu vou ter. Se eu escolho me afastar de Deus, dizer não para a vontade dele, fazer só o que eu quero, ele vai com muita tristeza dizer, tá bom, seja feita a vossa vontade. No entanto, quando nós conhecemos a vontade de Deus e aceitamos, nós dizemos como a Santíssima Virgem, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Olha, é tanto assunto que parece que a gente poderia ficar aqui a tarde toda, né? Temos bastante ainda assunto, mas ainda acho que está chegando num tempo nosso que estipulamos aí. Sim. Não sei como você gostaria de encerrar a nossa live hoje. Mas eu acho que esses vídeos que nós estamos fazendo, Glauco, acho que está ajudando muita gente, porque eu vejo aqui com as pessoas que assistem, que deixam um tempo para assistir esses vídeos, e está mudando um pouco a postura perante a missa. Já pessoas vieram relatar para mim que já não batem mais palma na missa, mesmo que o sacerdote comece a bater palma, ela já se recusa a bater palma, já toda vez que passa em frente ao altar já faz a vênia. Então acho que isso aqui está sendo uma obra de postulado muito importante. Pode ser poucas pessoas, mas dessas poucas pode vir muitas outras, né? Sim. E o nosso comportamento, a nossa postura diz muito. Então, o que acontece? A maior parte das pessoas não faz por maldade ou por desrespeito a Deus. É por falta de conhecimento. Muita gente fez a catequese quando era pequena, recebeu uma catequese no nível pedagógico de uma criança. E nunca mais voltou a estudar, conhecer, participar. E aí vai colhendo um monte de informação, de opinião, de jeito, de não sei o que dos outros. Então fica com os questionamentos, não procura aprofundar, não procura conhecer e acaba não tomando conhecimento da verdade para bem participar da Santa Missa. E tem mais, uma coisa que eu adoro falar isso porque Deus revelou para mim, eu gosto de partilhar com os outros, mas eu gosto de falar disso. A necessidade de eu ir na missa não muda nada em Deus. Deus não precisa do meu louvor, ele é Deus e já está satisfeito. Mas ele quer que eu esteja com ele. O meu louvor faz com que Deus cada vez mais se dê a mim. A ponto de que, quando eu vou em estado de graça lá para comungar, Jesus se dá a mim e me comunga.
Eu recebo Jesus e Jesus me recebe. Não é unilateral o negócio, é dos dois lados. Jesus me recebe na comunhão também. Porque ele quer me ter junto dele, desde já e na eternidade. Olha como é grande isso, João. Grandioso. Então, não é ser robozinho, engessadinho, para fazer tudo certinho, bonitinho para os outros. Não, eu estou fazendo para Deus. Né? Então, por exemplo, não bater palma na missa, imagina no Calvário, o clima que não estava, aí chega eu lá, o Zé Ruela, né, e fala, o que está acontecendo? Ah, Jesus, aleluia! Viu? O mínimo que tem que fazer é cantar esse cara e jogar para fora, né? Imagina o velório de sua mãe, o velório de seu pai, no momento de sofrimento, alguém batendo palma lá. Ah, mas a missa não é um negócio triste. Não é para ser triste. Mas não é um momento oportuno, porque nós estamos no Calvário. Jesus está se oferecendo ali. Embora não esteja derramamento de sangue, nós vamos tratar logo depois disso, né? Embora não esteja havendo um derramamento de sangue, o primeiro sacrifício foi cruento, com sangue derramado, e o segundo é incruento, mas é o mesmo sacrifício. Por isso que a gente tem que ter um profundo respeito, uma postura de dignificar o nosso Deus que se dá a nós como salvação. Né? E realmente o nosso tempo acabou, esgotou antes que o João derrube nós, o João Pedro. Eu tenho dois João aqui, tem o João Pedro e o João Paulo, tá? Estou cercado de João. Então, nós vamos terminando por aqui e agradecendo as pessoas que puderam assistir, e a gente sempre pede, né? Deixe seu like, se inscreva no canal. Por quê? Porque isso faz, se tiver maior número de pessoas vendo e dando positivo lá, e se quiser de negativo também, mas daí diz o que tem de negativo para a gente melhorar, tá? Por favor. Então, o que acontece? Isso faz com que a plataforma entenda que tem alguma relevância o vídeo e aparece para mais pessoas. Até também, se quiser pegar o link e depois mandar para mais pessoas, isso nos ajuda. E quem ajuda a evangelizar tem os méritos do evangelizador. Então, se você fizer, você também está ganhando que nem nós, né? Na graça. Então, não ganhamos nada por fazer, em graça, mas ganhamos. Então, João, eu vou mandar um abraço. Não sei se a gente vai ter oportunidade de se ver antes de quinta-feira, mas mandar um abraço aí para você, para a Janice, para as meninas, e para o pessoal que está nos assistindo, ou que vem assistir, para o João Pedro, que tem nos auxiliado bastante para que a gente consiga fazer essas lives e essas gravações, e pedir a Deus que nos abençoe. Pode ser? Pode ser. O Senhor esteja conosco, e Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, de São José, seu castíssimo esposo, dos nossos santos de devoção, venham sobre nós a proteção, a graça e a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estejamos em paz e felizes, porque Deus habita em nós. Amém? Amém. Até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.